não sei se vocês já viram que as provas do professor Robson, elas, de modo geral, faz muitas perguntas conceituais. E sempre tem umas questõezinhas bem, bem facinhas para ninguém zerar a prova, não é isso? O que? A prova de ambulatória, pelo quê? Pelo que eu dei uma olhada, né, na parte do professor Robson, eu vi que teve umas questões que ele perguntava sobre o quê? Sobre, só para a gente classificar a onda, questões só para a gente aplicar a equação fundamental do ondulatório. Então, o magnetismo, que para ser um assunto até bem mais complexo do que o ondulatório, eu acredito que as perguntas, de um modo geral, elas vão ser mais simples. Então, bora lá, bora para o que interessa. Vou compartilhar aqui a tela. E aí, bora lá. Força magnética. Se fosse para apostar, eu apostaria que. Quer dizer, se bem que é difícil apostar, porque é a primeira vez que isso vai estar caindo para vocês. Então, aliás, eu não vou apostar nada. Mas, de um modo geral, na minha perspectiva, as questões mais legais para se cobrar disso aqui são questões de o quê? São questões de força magnética. Então, quem o quê? Quem já estava aqui comigo desde o que? Há 2 quinta-feiras passadas, 2 quinta-feiras atrás, talvez já tenha o quê? Já esteja entendendo esse assunto de força magnética até de certo modo bem. Talvez já esteja entendendo até de certo modo bem. Então, olha só, força magnética sobre cargas elétricas. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas aqui no nosso estudo de física, a gente tem 3 campos principais, não é isso? O campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Professor, para algo o quê? Para algo sofrer uma força do campo gravitacional, basta o quê? Basta que esse corpo ele tenha massa, não é isso? Porque se ele tiver massa, ele vai sofrer o quê? Uma força gravitacional, não é isso? Aqui no caso é o quê? A força pesos, que a gente sofre ação do campo gravitacional. Então os campos, gente, eles são intermediadores de força. Ou melhor, mediadores de força. No caso, campo elétrico, para o quê? Para um objeto sofrer o quê? Sofrer ação de um campo elétrico, basta o quê? Basta que esse corpo ele esteja o quê? Ele esteja eletrizado. Ah, verdade, professor. E aí, olha só, e para o quê? Para um objeto ele sofrer o quê? Ação o quê? De um campo magnético, aí existem alguns requisitos a mais, tá? Existem mais alguns requisitos. Veja, eu o quê? A gente necessariamente precisa o quê? Precisa que esse o quê? Esse objeto esteja carregado. Ah, então para eu ter força magnética, eu preciso que meu objeto esteja carregado. Eu preciso também necessariamente que o quê? Que esse objeto ele tenha velocidade. Ah, professor, então basta o quê? Basta ter velocidade? Não, não basta ter velocidade, não. Porque veja só, quem o que? Isso aqui já é o quê? Já é de alguns plantões passados, vocês estão só revisando. Porque veja assim, olha só, nessa, o quê? Nessa situação da ilustração aqui, o que, que a gente está tendo aqui? A gente está tendo um campo, o quê? Um campo magnético horizontal. Ah, e o que, que acontece? Veja, nessa situação aí, numa situação em que eu tenho o quê? Eu tenho um objeto que tem carga e que tem velocidade, no entanto, está no mesmo que está no mesmo sentido do campo magnético, ele não vai sofrer força magnética. Aí vai, não, professor? Porque seria o quê? Seria a mesma situação se por algum acaso, olha só, ele tivesse o quê? Ele tivesse agora indo o quê? Indo para esquerda aqui agora. Mas, do mesmo modo, a esquerda também vai ser o quê? Também vai ser paralela ao campo magnético. Ah, então, nesse mesmo caso, o que acontece? Não vai ter força magnética. Então, pessoal, informação importante. Se o quê? Se minha carga elétrica, ou até mesmo minha corrente elétrica, ela tiver a mesma, o quê? A mesma direção, tiver paralela ao campo magnético, o que acontece? Não vai rolar força magnética. Por mais o quê? Por mais que ele tenha velocidade e carga, não é isso? A gente, o quê? Nesse plantão, eu mostrei para vocês que para eu ter a força magnética, eu preciso de quê? Eu preciso que a velocidade, além do meu objeto ter carga e velocidade, a gente precisa que essa velocidade ela esteja perpendicular ao campo magnético. Ou então, que ele tenha uma componente perpendicular ao campo magnético, como é no caso 4 aí. E aí, a gente o quê? Eu mostrei para vocês que o quê? Que a força magnética, ela é o quê? De um modo geral,
ela é dada por QVB. E quando tem o quê? Quando tem inclinação, o que acontece? É dado por QVB vezes o quê? Vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Tá, beleza. Aí olha só, professor, o que é que a força magnética. Uma pergunta o quê? Uma pergunta interessante. Podemos fazer. Professor, o que é que a força magnética ela faz? O que é que ela vai fazer no quê? No movimento de o quê? De uma carga. Ah, beleza. É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Hum, Antes disso, bora o quê? Bora só. Antes disso, bora só imaginar aqui como é que vai ser o quê? A trajetória de cargas que vão estar o quê? Que vão estar em campo o quê? Em campo magnético uniforme. Veja, na situação que em situações em que a gente está o quê? Está desprezando o quê? Está desprezando força gravitacional e tal, né? Na situação em que eu tiver um objeto, uma carga paralela ao campo magnético. Ah, professor, situação de carga paralela ao campo magnético, que está com sentido com a velocidade paralela ao campo magnético, o senhor já mostrou aí que não vai ter força magnética. Exatamente. Eu já mostrei que não vai ter força magnética. Consequentemente, se a força magnética vai ser zero, subtende-se que a gente está desprezando os outros campos, a tua o quê? A tua força resultante vai ser zero. Ah, pessoal, então isso aqui é uma situação que é uma situação até que a gente chama o quê? De equilíbrio, não é isso? Eu tenho o quê? Então, se eu tenho o quê? Se eu tenho equilíbrio com o quê? Com um objeto se movendo, significa o quê? Significa que ele está o quê? Em MRU. Ah, beleza. E olha só, gente, a situação principal aqui. Se o quê? Se a velocidade, ela for o quê? Ela for perpendicular ao campo magnético. Pessoal, o que que acontece? Né? De um modo geral, ao quê? A força magnética, ela vai ser o quê? Ela vai ser perpendicular à velocidade, ou então vai ser perpendicular à componente responsável o quê? Por provocar a força magnética. Ah, então, de modo geral, a gente sempre imagina o quê? Que a força magnética ela vai ser perpendicular à velocidade. E aí eu tenho certeza que vocês o quê? Que vocês se lembram lá do ano passado, que vocês o quê? Que vocês viram que quando o quê? Quando eu tinha um objeto, que ele o quê? Que ele tá vindo para o quê? Que ele tá vindo para a direita. E aí acontecido ele ter o quê? Ele tem uma força resultante, ele tem uma força resultante no quê? Com uma direção que perpendicular aqui, ó, a direção que ele está se movendo. Eu tenho certeza que vocês se lembram que essa o quê? Que essa força que vai estar aqui, que vai estar o quê? Que vai estar perpendicular ao movimento, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma resultante centrípeta. Ou seja, vai provocar o quê? O movimento curvo no objeto. Aqui no mesmo que, aqui no mesmo caso, a força magnética, ela sempre vai ser perpendicular ao quê? Ao deslocamento aqui, ó. Ah, prof. Então, de um modo geral, força o quê? Força magnética, ela sempre vai atuar como o quê? Como uma centrípeta, não é isso, professor? Exatamente. E aí, olha só, veja, aqui fazendo força magnética igual a força centrípeta, a gente acha essa relação aqui. Que papo reto, tu vai fazer a prova hoje? Decora isso aí. MV sobre QB, só o quê? Só igual. Isso aqui eu fiz a dedução todo o quê? Tudo antes dos plantões, o quê? Dos plantões anteriores. Só o quê? Só reexibindo para vocês, antes da gente fazer aqui algumas questões de revisão. Então, de modo geral, cara, se tu vai fazer a prova hoje, vai, decora isso aqui logo já, tá? Decora. Raio, o quê? O raio vai ser igual a MV sobre QB. E aí, o que que acontece? Quando o quê? Quando a minha carga dá uma volta ao redor, confinada nesse campo magnético aí, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar fazendo uma oscilação, não é isso? Uma oscilação. Eu tenho certeza que vocês aprenderam lá o quê? Tanto no ano passado como nesse ano, que o conceito de período é o quê? É o tempo necessário para realizar uma oscilação. Ei, esse o quê? Essa circunferência aqui, ela tem o quê? Ela tem um raio, não é isso? Obviamente, e o, e o período, o tempo necessário para o quê? Para eu dar uma volta, para esse objeto dar uma volta ao redor, o quê? Ao redor dessa circunferência, pode ser calculado de que forma? Pode ser calculado pela distância, o quê? Pela distância total percorrida, que o quê? Que no caso de uma circunferência é dada por 2πr, dividido pela velocidade. Ah, cara, aí o que acontece? Se tu, o quê? Se tu, por exemplo, substitui esse Rzinho aqui, mv sobre qb, tu vai o quê? Tu vai aqui cortar o v com v, e tu vai achar o quê? Que o período é igual a 2πm sobre QB. Então, sei o quê? Já que vocês vão fazer a prova hoje, qualquer coisa, já deixa o quê? Já deixa isso aqui memorizado. Deixa isso aqui memorizado, aí na hora que receberem, na hora que receberem a prova, vocês o quê? Vocês colocam essas formazinhas aí na capa da prova para o quê? Para liberar o espaço que vocês estavam deixando para decorar isso aí.
Aí, beleza. Aí, o que que acontece? Aí, por exemplo, só botar aqui. Aí, olha só, uma outra coisa de teoria que é importante a gente saber é que já o quê? Já que a força magnética, ela sempre vai ser o quê? Sempre vai ser perpendicular ao deslocamento, ao sentido da velocidade. O que que acontece, gente? O trabalho da força magnética vai ser igual a zero. Porque vocês se lembram que o quê? De modo geral, o trabalho não é dado por quê? Não é dado por força, vezes o quê? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno entre a força e o deslocamento? Pois é, mas olha só, se o quê? Se o ângulo for o quê? For de 90 graus, o cosseno de 90 graus entre o quê? Entre a força e o deslocamento vai ser quanto? Vai ser igual a zero. Ah, professor, então olha só, o trabalho da força magnética é igual a zero. Então, o quê? Numa situação que a minha o quê? A minha partícula estaria o quê? Estaria sujeita apenas ao quê? Apenas a uma força magnética. O que acontece? Veja, que se eu for aplicar aqui o teorema da energia cinética, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, a gente ia chegar ao quê? A gente ia chegar na conclusão que como o quê? Como o trabalho da força magnética é igual a zero, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. E aí qual foi a conclusão legal que a gente viu aqui, ó? Força magnética não altera a intensidade da velocidade nem a energia cinética. Isso aqui serviu o quê? Serviu de subsídio para a gente o quê? Para a gente fazer uma questão aí da lista do professor Robson. A gente fez logo aqui mais embaixo. A gente precisa determinar o sinal e saber dessa informação teórica de que quando que quando a partícula está sujeita a uma força magnética, o que acontece? A energia cinética dela não vai ser alterada. Ah, beleza. Então, contando o quê? Contando os plantões passados, a gente já fez o quê? A gente já fez várias o quê? Já fez várias questõezinhas das mais importantes aí da lista. E aí o que acontece? O quê? Hoje eu acabei, ontem na verdade, olhando o quê? Analisando essas questões do professor Robson, eu resolvi o quê? Eu resolvi trazer questões semelhantes ao que ele colocou aqui na lista dele. Ah, esses o quê? Esse slide aqui, por esse slide não, esse arquivo aqui do plantão, essas anotações do plantão, eu já o quê? Eu já enviei para vocês o quê? Eu já enviei para vocês na semana passada. E aí, por exemplo, o quê? Uma questão muito boa, como foi o quê? Como foi essa bem aqui, a segunda questão da lista do professor Robson, eu o quê? Eu trouxe aqui uma questão muito parecida com ela, que foi essa o quê? Essa bem daqui. Esse aqui que pegou o quê? Que não pegou 100% a questão. Agora que eu tô vendo que a questão que não copiou 100%, mas espera aí. Pessoal, dessa o quê? Dessas questões que eu já fiz, alguém tem dúvida em alguma específica que queira pedir para eu refazer da lista do professor Robson? Não? Só pegar aqui as informações que ficaram sobrando. Então, bem aqui, gente, algumas coisas que o quê? Que acabaram não, que na hora que eu fui copiar acabaram não pegando. É o quê? É que bem que era para ser uma carga de 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E que bem aqui era para ser o quê? Era para ser um campo magnético de 2 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Só não pegou aqui 100%. Então, bora lá. Essa o quê? Como eu falei para vocês, essa questão, pessoal, é paridérmia com a força magnética em trabalho nulo. Perfeito, Maria Eduarda. Perfeito, Maria Eduarda. Naquela questão que a gente fez, quem o quê? Quem provocou a velocidade? Deixa eu voltar aqui nessa questão, naquela questão. Quem provocou a velocidade foi o quê? Foi o trabalho que é da força elétrica. Olha só, porque nessa questão, o que está acontecendo aqui? Ó? Partículas de massa 1,6 vezes 10 elevado a menos 26 kg e carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, após serem aceleradas desde o repouso. Se é repouso, gente, a velocidade inicial deles é zero. Se você tem velocidade inicial zero, a energia cinética também é zero, né? Aí, olha só, por uma diferença de potencial de 2.000 volts, entra no campo magnético de igual a 0,5 teslas, perpendicular à direção dos seus movimentos. Qual é o raio de suas trajetórias em milímetros? Aí, o que é que está acontecendo aqui, Maria Eduarda? Só o quê? Só revisando. O primeiro passo aí, para o quê? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o raio da trajetória.
Quando o quê? Quando a partícula entrar o quê? Entrar no campo magnético. Ah, professor, então, para o quê? Para eu calcular aqui, ó, para eu calcular aqui o raio da trajetória, eu preciso o quê? Eu preciso descobrir qual é a velocidade que ela estava o quê? Que ela estava entrando no quando ela entrou no campo magnético, não é isso? Porque a massa eu já sei, a carga eu já sei, o campo magnético ele também deu pra gente, né? Então o que acontece? Como é que a gente o quê? Como é que a gente pode descobrir essa velocidade? Veja bem, ele disse o quê? Ele disse que a partícula, ela foi o quê? Ela foi acelerada por uma diferença de potencial. Ah, e essa diferença de potencial está relacionado com o quê? Está relacionado com o trabalho da força elétrica, né? Lá do semestre passado, tenho certeza que vocês se lembram. O trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. Então, eu apliquei aqui o teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Quem é a força resultante aí, na situação? É a força elétrica. Aí, apliquei aqui, pá, e aí só substituir aqui e descobri que a velocidade vai ser 2 vezes 10 elevado a 5. Aí agora, como que? A questão que eu trouxe aqui para vocês é bem parecida com o quê? Bem parecida com essa. O que é que ela está dizendo aqui, ó? Uma partícula com carga elétrica 5 vezes 10 elevado a menos 6 é acelerada entre duas placas planas e paralelas, entre os quais existe uma diferença de potencial de 100 volts. Por um orifício na placa, a partícula escapa e penetra em um campo magnético de indução magnética de valor igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9, descrevendo uma trajetória circular de raio igual a 20 centímetros. Admitindo que a partícula parte do repouso de uma das placas e que a força gravitacional seja desprezível, qual a massa da partícula. Ô, Eduarda, você percebeu aí que o quê? Que a questão no fim, ela o quê? Os passos que eu vou ter que fazer aí são o mesmo? Qual a diferença? A diferença é que lá o quê? Na questão passada, ele queria saber o raio. Já que ele dá o raio, não é isso? E quer saber a massa. Mas o quê? Os dois passos que a gente vai ter que fazer aí são o quê? São o mesmo, não é isso? Os dois passos são o mesmo. Porque o que acontece, pessoal? Espero que você já tenha o quê? Espero que você já tenha memorizado. Mas olha só, o raio de uma partícula que está o quê? Que está confinada no campo magnético, ele é dado de forma, espero que já tenha memorizado. Raio é igual a mv sobre o quê? Sobre o QV. Mas o que? Para chegar nisso aqui, é só tu igualar força magnética com força o quê? Com força centrípeta, tá? E aí o que acontece? Ah, professor, nessa questão eu já sei o quê? É, cadê? Eu já sei o raio, não é isso? Eu já sei o raio, ele deu pra gente o raio. Eu já sei o quê? Eu já sei a carga e eu já sei o campo magnético. Aqui nessa o quê? Nessa situação aqui, a gente quer descobrir a massa. Ah, professor, mas eu também não tenho o quê? Eu também não tenho a velocidade. Mas olha só, veja, a velocidade tu pode descobrir. E o quê? E depois de descobrir a velocidade, tu o quê? Tu vai jogar aqui para descobrir a massa. Ah, pois é. Então, assim como na situação passada, o primeiro passo vai ser o quê? O primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui nessa questão é determinar o quê? Descobrir. O primeiro passo vai ser o quê? Vai ser determinar a velocidade. A velocidade. A velocidade que a carga penetrou. Que a carga penetrou no campo magnético. E aí ele diz o quê? Ele diz que essa o quê? Essa carga, ela estava o quê? Palavra importante. Ele disse que ela parte do repouso. E, de novo, ela foi acelerada com o quê? Com uma diferença de potencial de 100 volts. Então, pessoal, olha só. Nessa situação, ela vai sofrer o quê, gente? Ela vai sofrer o trabalho de uma força elétrica, não é isso? Então, o que é que a gente pode aplicar aqui? A gente pode aplicar que o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Ei, e quem é que vai ser a minha, o que? A minha força resultante? Como eu falei para vocês, vai ser quem? Vai ser a força elétrica. E lembrem sempre isso aqui, ó, o trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. É a carga vezes o quê? Vezes a diferença de potencial que essa carga vai estar submetida. Tá, olha só. Então, dando continuidade, eu vou ter o quê? Vou ter que o trabalho da força elétrica vai ser igual a quem? Vai ser igual a energia cinética final, menos o quê? Menos a energia cinética inicial. Se tu tens o quê? Se tu tens que tua velocidade inicial é igual a zero, significa que tua velocidade inicial vai ser igual a zero. Ah, prof, aí dando continuidade, trabalho da força elétrica vai ser igual a quem? Vai ser igual a Q vezes U.
que vai ser igual a energia cinética final, vai ser massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Ah, prof, agora o quê? Agora tá o quê? Tá no ponto aqui pra gente o quê? Pra gente substituir, não é isso? Aqui tá no ponto pra gente substituir. Aí, bora lá. Bora substituir aqui as informações. A gente vai ter o quê? Ai, desculpa. A gente vai ter aqui, olha só, vamos ter aqui, nessa situação aqui, a massa a gente não sabe, né, professor? Vixe, é verdade, a massa a gente não sabe aqui. O que acontece? A carga é quanto? A carga é 5 o quê? É 5 vezes 10 elevado a menos o quê? É 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, então sustenta o quê? Sustenta o seguinte, ó, 5 vezes 10 elevado a menos o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 6. A diferença de potencial é quanto? A diferença de potencial é 100. A diferença de potencial é 100. A massa, eu não sei. Eita, professor, aqui então, no caso, tu está com duas incógnitas, né? Parando para pensar que eu estou com duas incógnitas, né? Aqui vai ser a velocidade, o que é a velocidade final ao quadrado, e aqui dividido o quê? Dividido por 2. Caracas, prof. O máximo que o senhor pode fazer aqui agora, né? É o quê? É passar o quê? Passar esses dois para lá, né? É verdade. Aí se eu passar esses dois para lá, vai acontecer o quê? Vai acontecer de ficar o quê? De ficar 5 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 a 2. Ah, eu nem tinha me tocado que eu fiquei, quando eu pus essa questão, que ia acontecer isso aqui. Aí, olha só, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar o quê? Vai ficar 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 ao quadrado. Aí eu vou obter massa vezes o quê? Vezes o quadrado da velocidade final. E aí o que, gente? Olha só, nessa situação aqui, o máximo que eu posso descobrir é isso aqui, né? 10 elevado a menos 3 vai ser igual a massa vezes o quê? Vezes a velocidade final ao quadrado, né? Professor, como o quê? Como a gente quer determinar a massa, o máximo que o senhor pode chegar aqui nessa o quê? Nesse primeiro passo aí, não é isso? Então, na verdade, eu ainda não vou determinar a velocidade aqui ainda. Então, bora ver, então, agora o que é que a gente pode, o quê? A partir o quê? A partir do raio. A partir do raio, o que é que a gente pode descobrir? Aplicando aqui o segundo passo. O segundo passo, a gente o quê? A gente vai relacionar o quê? A massa, a carga e a velocidade em relação a quê? Em relação a quando essa carga ela vai entrar no campo magnético. Ah, professor, então bora lá. Eu sei o quê? Eu sei que o raio, o quê? Que o raio vai ser igual a mv sobre o quê? Sobre QB, não é isso? MV sobre QB. Aí, olha só, o raio ele deu pra gente, né? Olha só, quanto é que é o raio aqui, ó? O raio da trajetória no campo magnético é igual a 20 centímetros. Ou seja, passa aqui logo para metros, 0,2 metros. Ah, prof, então o raio aqui vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 1. A massa, que é o que? Que eu não sei. A velocidade, que é essa velocidade final aqui, essa velocidade eu chamo aqui de VF também, dividido por o quê? Dividido pela carga. A carga é quanto? A carga é 2 o quê? É 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. E o que acontece? E o campo magnético é quanto? O campo magnético ele é 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aí se tu o quê? Se tu fizer isso bem aqui, ó, tu vai o quê? Tu vai obter o quê? Tu vai obter, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa vezes a velocidade final, dividido por quem? Dividido por, olha só, 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10, dá 10. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2 dá quanto? Dá 10 elevado a menos 8. Aí, eu vou o quê? Eu vou passar essa parte multiplicando, aí tu vai ter o quê? Tu vai ter 20 o quê? Isso aqui vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 9, não é isso? O 2 multiplicou com 10, né? E o 10 a menos 1 com 10 a menos 8. Aí isso aqui vai ser massa vezes a velocidade final. Então, no fim, tu vai ter o quê? Tu vai obter isso aqui que vai ser 2 vezes 10 elevado a menos o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 9 vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa vezes a velocidade final. Professor, você tá com duas incógnitas aí. Não serviu de nada esses dois passos aí que tu fez. Cara, é claro que serviu. Não sei o quê. Não sei se vocês já pararam para perceber. Tu tem o quê? Aqui agora eu vou fazer aqui um terceiro passo em que você vai ver que eu tenho o quê? Que eu tenho um sistemazinho aqui que ele está se complementando. Porque olha só, o quê? A primeira igualdade que eu obtive foi igual a quem? Olha só, a primeira igualdade que eu obtive foi o seguinte. A gente obteve o quê? A gente obteve que, olha só, massa vezes o quê? Vezes a velocidade final ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 10 a menos 3. E a segunda que a gente obteve foi o quê? Foi que massa vezes o quê? Vezes velocidade final vai ser quanto? Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, pessoal, vocês concordam comigo que esse o quê? Que esse de cima é a mesma coisa que quem? É a mesma coisa que massa vezes velocidade final
vezes velocidade final, que é igual a 10 a menos 3. Não é o quê? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, cara? Só o quê? Só um álgebrazinho, não é isso? E olha só, isso vem aqui, ó, esse o quê? Esse termozinho aqui, ó, esse termozinho aqui de baixo, que dá quanto? Que dá 2 vezes 10 elevado a menos 9. Vezes quem? Vezes a velocidade final, que é igual a 10, o quê? Que é igual a 10 a menos 3. Aí, olha só, se o quê? Se eu for fazer essa, o quê? Se eu for fazer essa conta aqui, a gente o quê? A gente vai descobrir que, olha só, a gente vai descobrir que a velocidade final vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10 a menos 3 dividido por quem? Dividido por 2 sobre o quê? Sobre 2 vezes 10 elevado a menos o quê? Menos 9. Ou seja, a velocidade final vai dar quanto? A velocidade final vai ser o quê? Vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a 6. Ah, metros por segundo, né? Metros por segundo. E o último, caraca, professor, então você fez tudo isso para descobrir o que é a velocidade final, não foi? É, fiz tudo isso para descobrir a velocidade final. E o que acontece? Para tu descobrir a massa, basta agora tu o quê? Tu substituir o quê? Tu substituir agora a tua velocidade. Aí para tu substituir a velocidade, tu vai obter o quê? Olha só. Aqui o quê? Aqui voltando o quê? Aqui voltando, olha só. Massa vezes a velocidade final vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9. Aí tu vai ter o quê? Tu vai ter aqui que a tua, o quê? Que a tua massa vai ser igual, olha só, a tua massa vezes a velocidade final, que é quanto? Que é 0,5 vezes 10 a 6, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9. E aí tu fazendo isso aqui, tu vai obter o quê? Tu vai obter aqui 2 o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido o quê? Dividido por 0, o quê? 0,5 vezes 10 elevado a quem? 10 elevado a 6. Aí tu fazendo essa conta, o quê? Tu vai descobrir que isso aqui vai ser quanto? Que isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 dividido o quê? 2 dividido por 0,5 dá 4, né? Então isso aqui eu vou ter que a massa vai ser igual a quanto? Vai ser 4 vezes 10 elevado a menos o quê? Vezes 10 elevado a menos 15 quilogramas. Ah, pessoal. Então, deixa eu só ver se eu não errei nenhuma conta aqui, por gentileza. Deixa eu só ver se eu não errei nenhuma conta. Pessoal, com relação ao quê? Com relação ao entendimento da questão. Vocês entenderam, pessoal? Tipo, acabou que a professor não era para ser 10 elevado a menos 8, não? Onde, meu querido? Por gentileza, Henrique. Em que parte? Em que parte? Acabou me perdendo aqui. Ah, verdade. Vim aqui, né? 20 o quê? O quê? Eu fiz aqui, mas não acabei o quê? Ô, droga. Vai acabar afetando a questão toda. É. Vim aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 8. Ô, droga. Vai acabar afetando a conta toda. 10 a menos 8. Aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 8. Aqui vai ficar 10 a menos 8. Esse aqui ficando 10, o que? 10 a menos 8. A gente vai obter quanto? A gente vai obter 10 a menos o que? 10 a menos. 10 a o que? 10 a 8. 5. Aqui vai ficar o que? Aqui vai ficar 5. 5. E aqui no fim vai ficar o que? Vai ficar 10 o que? Vai ficar 0,5 vezes 10. 10 a 5. Deixa eu pagar aqui o racha. Vai ficar 10 a 5. Aqui 10 a menos o que? 10 a menos 8. 10 a menos 8. 10 a menos 8. Ah, caraca, prof, um errinho, né? Um errinho pra tu ver o quê? Pra tu ver o escândalo que acontece. Então 10 o quê? 10 a 5. E aqui tu vai ter o quê? E aqui no final vai ficar 10 elevado a menos 13. Então, acho que agora tem mais nenhum o quê? Não é forma aqui. Isso. Show, né? Então, bem aqui. Então, pessoal, essa que eu acabei pensando que, quando eu tava lendo assim pela primeira vez, eu acabei pensando que essa questão fosse, tipo, ser a mesma coisa que a outra. De certo modo, é parecida com a outra, porque o que é que tem que fazer aqui? Tem que fazer dois passos. O primeiro passo, para o quê? O primeiro passo, tu relacionando o quê? Tu relacionando com a velocidade, que o quê? Que a partícula vai atingir, mas só que a gente já percebeu bem aqui que o quê? Que não vai dar pra gente descobrir quem vai ser essa velocidade, porque ele quer saber justamente quem vai ser a massa. Ah, então olha só, deixa o quê? Guarda o quê? Guarda essa relação aqui. E depois essa relação pode fazer a diferença.
Aí depois o que acontece? A gente o quê? A gente vai para o quê? Para a ação do campo magnético. O campo magnético vai fazer com que ele tenha o quê? Com que ele tenha um raio. Aí olha só, o quê? Tu vai, desenvolve e chega o quê? Chega nessa o quê? Nessa relaçãozinha aqui. Aí olha só, essas duas relações, elas são o quê? Elas são complementares. Ah, então basta o quê? Basta tu o quê? Por exemplo, massa vezes velocidade final ao quadrado é a mesma coisa que massa vezes velocidade final vezes velocidade final. Então já sabe quanto é massa vezes velocidade final. Aplica aí, tananã, acha que a velocidade final vai ser 0,5 vezes 0,5 e depois acha o quê? Faz aqui a relação da massa vezes a velocidade. Mas aí, olha só, essa questão tá até mais difícil, era até mais difícil que a questão da lista do professor Robson. Então, se cair, eu boto muita fé que deve cair algo nesse sentido. Que ele vai o quê? Que ele vai dar uma situação que o primeiro passo vai ser o quê? Vai ser tu ver a aceleração que o quê? Que um campo elétrico vai provocar. Aí tu tem que saber o quê? Tu aplica aí o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. E depois tu vai o quê? Depois que esse o quê? Que essa partícula vai ter o quê? Vai ter ganhado velocidade e vai entrar no campo magnético. Tu aplica a relação do raio o quê? Do raio dentro do campo magnético. Aí olha só, tu que nesse caso, tu achou essa outra relação. Aí tu quer, essas duas relações aí acabaram se complementando para tu descobrir. Essa questão acabou sendo de fato um pouco mais difícil do que eu imaginei que fosse. Porque eu pensei que, de fato, inicialmente, eu ia achar a velocidade e tal, mas nada que seja o quê? Nada assim que seja de outro mundo. Eu já vi o quê? Eu já vi algumas vezes o professor Robson cobrando questões justamente que requer esse o quê? Que requer essa questão da habilidade matemática, do arranjo algébrico. Então, olha só, talvez o quê? Talvez o que mais difícil poderia cair numa prova, já estou aqui apresentando para vocês. Pessoal, outra coisa, vocês o quê? Vocês se lembram o quê? Da questão passada? Essa questão passada estava na lista do professor Robson. Ele o quê? Nessa questão passada, ele o quê? Ele falou que ele queria saber qual o quê? Qual seria o sentido do campo magnético para que essa o quê? Para que essa barra atingisse o equilíbrio. O que acontece? Equilíbrio, pessoal, na física, de modo geral, tá o quê? Está relacionado com força o quê? Com força resultante igual a zero. Ou seja, na linguagem do aluno, a força para cima tem que ser igual à força para baixo, a força que para a direita tem que ser igual à força para a esquerda. Então o quê? Numa situação como essa aqui, a força magnética necessariamente teria que estar o quê? Teria que estar indo para cima, para o quê? Para se equilibrar com a força o quê? Com a força peso. E aí o que que acontece? Veja, para que isso acontecesse, se o quê? Se minha carga tivesse o quê? Tivesse para a direita, para mim o quê? Para eu ter minha força magnética apontada para cima, significa que meu campo magnético devia estar entrando no plano. Deixa eu o quê? Deixa eu... Sim, vamos já falar sobre... Eu separei questão sobre isso. Aí, olha só. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Peraí, só ver uma coisa antes. Eu não sei se às vezes pode o quê? Pode ser ruim eu ligar, pode acabar atrapalhar vocês, porque eu não sei se para vocês aparece o quê? Aparece uma imagem espelhada. Não tenho essa certeza. Aí, por exemplo, se eu estou aqui, se estou fazendo a regra da mão direita, pode ser o quê? Pode aparecer para vocês no outro sentido. Aí, olha só lembrando aqui, olha só. Nessa situação, só lembrando, olha só, dedão representa o quê? Representa o sentido da corrente elétrica, não é isso? O sentido da corrente elétrica. Os quatro dedos representam o quê? Os quatro dedos representam o sentido do campo magnético. E o quê? E o tapa representa o quê? O sentido de onde vai o tapa representa o sentido da força magnética. Lembrem-se, né? Se for carga positiva ou corrente elétrica, o tapa vai ser no sentido da palma da mão. Mas se for carga negativa, o tapa vai ser no sentido do dorso, não é isso? Então, no quê? Numa situação como essa, veja, olha só, a corrente elétrica está o quê? Está indo para a direita, não é isso? O que acontece? Meu campo magnético, aliás, a minha força magnética, o tapa, como a gente vê, tem que estar indo para cima. Ou seja, o campo magnético, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar entrando no plano. Beleza? Mas olha só, eu só revi essa questão para mostrar para vocês a questão nova que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, a questão nova que eu trouxe aqui para vocês. Essa eu já resolvi até o quê? Eu já resolvi até na sala. Mas olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês essa questão aqui de número o quê? Não, nem botei número. Essa questão aqui que envolve o quê? Que envolve de novo. Não é essa aqui ainda não. Errei. Essa aqui a gente vai já o quê? É para ser essa também daqui.
Mesmo tema da questão do professor Robson, gente, mesmo tema. O que que acontece? Olha só. Pessoal, outra coisa, embora o plantão esteja até 9 horas, a gente fica mais um pouquinho, tá? Eu quero terminar de fazer as questões que eu trouxe para vocês. Tem uma coisa de cada tópico que o professor falou aqui nas questões que eu trouxe. Então, olha só. Um condutor reto e horizontal de comprimento 0,2 metros e massa 60 gramas é percorrido por uma corrente de 15 amperes. Encontra-se em equilíbrio. Opa, pessoal, o que é equilíbrio, pessoal? Equilíbrio significa o quê? Como eu já mostrei para vocês. Equilíbrio é força resultante igual a zero. Ah, beleza. Então, no caso desse aqui, eu já sei o quê? Eu já sei que meu peso aqui, já que vai ter massa, ele vai se igualar certamente com a força magnética. Sobre ações de um campo magnético e de um campo gravitacional. Só vai ter dois campos, não vai ter o quê? Não tem mola nem nada aí, então só vai ter uma força magnética e um peso. Determine a intensidade de B e o sentido de I. Ah, beleza. Aí, o que é que a gente sabe aqui, pessoal? Palavra-chave aqui, ó. Equilíbrio, pessoal. Equilíbrio é uma palavra que vocês têm que ter na cabeça para sempre na física. Equilíbrio na física, meus amores, significa o quê? Significa que a força, o quê? Que a força resultante é igual a zero. Ah, professor. E a gente tem só duas situações que isso acontece, né? Movimento retilíneo uniforme ou o quê? Ou repouso, né? E olha só, veja, o quê? O peso, a gente sabe que o peso sempre o quê? Sempre atua para baixo, no sentido do quê? No sentido do campo gravitacional, beleza? Olha só, o peso aponta para baixo. Então, para isso aqui estar em equilíbrio, pessoal, para eu ter força resultante igual a zero, o que acontece? A tua força magnética, ela necessariamente tem que estar apontada para onde? A tua força magnética, ela tem que necessariamente estar apontada para cima, não é isso? Porque o que acontece? Quando o quê? Quando isso acontecer, as forças do quê? Vão, na linguagem do aluno, vão o quê? Vão se anular. Mas o termo mais certo seria o quê? Iriam se equilibrar. Mas aí o que acontece aqui, gente? Veja, olha só. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a intensidade do campo magnético e o sentido da corrente elétrica. E aí, gente, olha só. A gente sabe o quê? A gente sabe que, olha só, nessa situação eu sei que o peso vai ser igual à força magnética. Tem o quê? Tenho certeza que vocês sabem que o peso é... Natália, alguma coisa, Natália, que você fez exclamação aí? A gente sabe que o peso vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa vezes a gravidade. E a força magnética? A força magnética é o quê? Aí é uma situação o quê? Uma situação de corrente, não é isso? Situação de corrente. Força magnética em corrente. A gente sabe que corrente elétrica, é o movimento ordenado de cargas elétricas. É, eu vou falar de polaridade, só polaridade, se for o que estou imaginando aqui. É, e a força magnética, o quê? A força magnética em uma corrente, como é que ela o quê? Como é que ela é expressa? É expressa pelo quê? Pelo Bill, não é isso? Bill, é o tal do Bill. Bill, é o Bill. Ah, cara, é o Bill. Então, olha só, peso é igual a força magnética. Ou seja, massa vezes a gravidade vai ser igual a quem? Vai ser igual ao Bill. Aí o que é que eu tenho que me tocar o quê? O que é que eu tenho que me tocar nessa questão? Em relação às unidades. Olha só, o comprimento, o L, tá o quê? Comprimento da barra, que vai estar que a corrente elétrica vai estar percorrendo, tá o quê? Tá em metro, tá beleza. Mas o que acontece? A massa aqui, ela tá o quê? Ela tá em grama, não é isso? A gente tem que passar isso aqui para o quê? Para quilograma. Basta o quê? Basta multiplicar por o quê? Por 10 a menos 3. Então, 60 gramas é 60 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Ah, beleza. Ah, o quê? A corrente, a gente sabe aqui. A corrente é 15 amperes. Então tá no ponto o quê? Para a gente substituir aqui, olha só. Então veja, a massa é quanto? A massa é 60 vezes 10 a menos 3, vezes 10, que é a gravidade, não é isso? O campo magnético é o que a gente quer achar. Vou botar de outra cor aqui, destaque. O campo magnético é o que a gente quer achar. A corrente é igual a quê? A corrente é igual a 15 amperes. E o comprimento da barra é quanto? O comprimento da barra é zero o quê? É 0,2. Aí o que acontece? Tu vai ter o que aqui, ó, olha só. Já posso ver que esse 15 vai cortar com esse 60, que dá o quê? Que dá 4. Aí tu vai obter quanto? Tu vai obter 4 vezes 10 elevado a menos 2, que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a 0,2 vezes o quê? Vezes o campo magnético. E aí, olha só, isolando aqui o campo magnético, vou fazer o campo magnético de outra cor aqui.
isolando aqui o campo magnético, tu vai obter que, olha só, o teu campo magnético, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual, ó, olha só, a 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 0, o quê? Dividido por 0,2. Como é que eu faria isso aqui? Ah, pá, cara, fazer o quê? Fazer 4 vezes 10 a menos 2 dividido por quem? Dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1. Bota aí em notação científica. Aí aqui dá quanto? Dá 2 e vai ficar o quê? O 10 a menos 1 passa para cima e ficaria o quê? Ficaria 10 a 1. Então teria o quê? Teria 10 elevado, o quê? 10 elevado a menos 1 Teslas. Então esse seria o teu campo magnético. Papo reto, isso aqui seria o quê? Seria muito fácil, né? Isso aqui seria muito fácil. Só o quê? De certo modo, tu igualar o quê? Tu igualar o peso com o quê? Com a força magnética. Então, situação de equilíbrio, pessoal, papo reto, isso é muito importante. Equilíbrio na física significa o quê? Significa que a tua força resultante vai ser igual a zero. Então, olha só, equilíbrio, força resultante é igual a zero. Então, o que acontece? Uma situação como essa aqui da barra, certamente, que se cair algo relacionado com isso, tu vai igualar a tua força magnética com peso. Isso aí se não tiver o quê? Se não tiver campo elétrico, não tiver mola, não é isso? Esse aqui é o tradicional, é o mais tradicional. Aí é o quê? A pergunta mais interessante para mim é o quê? Aquela pergunta qual o sentido, o quê? Qual o sentido da corrente, não é isso? Porque a gente tem que aplicar a regra do tapa. Ah, beleza. Lembre-se sempre, né? Para o quê? Para corrente para carga positiva, o tapa vai ser o quê? O tapa vai ser no sentido o quê? No sentido da nossa o quê? Do palmo da nossa mão. Aí o que acontece? O campo magnético, pessoal, olha só, a representação aí, a simbologia é que ele está saindo do plano. Então, olha só, gente, aqui o 10, tipo, vou até me virar aqui, ó, algumas vezes, tipo, até é bom a gente se virar. Olha só, o campo magnético, ele tá o quê? Ele tá apontando o quê? O campo magnético, ele tá apontando para fora, né? O campo magnético que é representado pelos meus 4 dedos. E olha só, veja, se o quê? Se o tapa, ele tá indo o quê? Se o tapa, ele tá indo para cima, não é isso? Isso significa o quê? Isso significaria que para isso acontecer, a tua o quê? A tua corrente, ela teria que estar indo para onde? Ela teria que estar indo para a esquerda. Ah, então o sentido o quê? O sentido da corrente seria o quê? O sentido da corrente seria a esquerda. Isso o quê? Se vira aí, ó. Uma coisa que porque eu tô o quê? Porque eu tô virado aqui para vocês, mas olha só. Algumas vezes, em situações como essa, gente, em situações como essa, é bom, tipo, que para eu não o quê? Pra eu não virar aqui a mão, tu pega, por exemplo, a tua questão, assim, o que a situação que está representando aí o que o sentido da corrente e vira ela assim para ti. Porque olha só como vai ficar mais fácil. Olha só, bem aqui, ó, campo magnético está saindo e olha só, se tu tá pé para cima, o que acontece? O sentido da tua corrente necessariamente tem que estar indo, ó, tem que estar indo para cá. Nesse caso, como eu virei, seria o quê? Seria para a direita. Mas seria o quê? Seria a esquerda o quê? A esquerda da figura aí, ó. Ah, beleza? Então, o sentido o quê? O sentido da corrente elétrica vai ser o quê? Vai ser para a esquerda. Pessoal, então, se caísse uma dessa, tudo bem? Tudo bem para vocês? Se caísse uma dessa? Alguém não entendeu alguma parte? Vocês entenderam a regra do tapa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo ok? Marcos, tu pode diminuir só para tirar um print? Não entendi. Tu pode diminuir só para tirar um print? Ah, entendi. Diz quando tiver bom. Obrigado. E quando eu sei se o vetor é circular? Entendi. Rafael, essa questão do vetor circular, ele vai ser o quê? A gente vai ver ele mais em situações o quê? De campo magnético. Situações em que ele vai pedir para tu calcular, para perguntar o sentido do campo magnético. Ou então, até mesmo o sentido da corrente elétrica. Isso a gente vai ver muito nas situações o quê? Nas situações de campo magnético gerado por uma corrente elétrica que está percorrendo um fio, ou então em situações o quê? De corrente elétrica que está o quê? Andando por uma espira circular, ou então até mesmo por uma solenoide. Essas são as situações que vão estar relacionadas com o vetorzinho, com essa questão do círculo, tá bom? E a questão do círculo aqui com relação à força magnética é o quê? O que é que tem que saber? É que ela provoca o quê? A força magnética ela vai provocar um movimento circular. Com relação ao circular dentro da força magnética é isso. Força magnética ela provoca o quê? Uma trajetória circular em cargas elétricas. Ô, Júlio,
A regra do tapa é o seguinte, porque online realmente é um pouco mais complicado fazer o que? Tentar explicar a regra do tapa, porque isso é algo que a gente vê melhor em sala de aula, em Teams. Júlia, faz o seguinte, olha só, bota aí teus 4 dedos, o que? Os teus 4 dedos que representam o campo magnético, bota eles voltados para ti. Tem jeito que eu tô aqui, bota eles voltados para ti. Bota eles voltados para ti. Então, olha só, esses 4 dedos, eles estão representando o quê? Eles estão representando o teu o quê? O teu campo, o quê? O teu campo magnético. Professor, eles poderiam estar assim também, né? É verdade, eles poderiam estar assim também, né? Eles poderiam estar assim também. Mas o que acontece? Veja, eu tenho que fazer eles voltados para assim, Júlio, porque o tapa, ele vai estar o quê? O tapa com relação à palma da minha mão, ele vai estar o quê? Ele vai estar para cima. Porque se eu tivesse feito o quê? A minha mão voltada assim para mim, o tapa ia ser para baixo, não é isso? Mas eu tenho que virar o quê? Eu tenho que virar a minha mão dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui, para fazer com que a força magnética ela vá para cima, não é isso? O tapa seja para cima. Então veja, Júlio, o que acontece? Os 4 dedos estão o quê? Tá apontado para mim, tá o quê? Tá apontado para fora do plano. Olha só, olha só. O tapa vai ser o quê? O tapa vai ser para cima, não é isso que está representando a força magnética. A condição o quê? A condição do equilíbrio aí. Porque a força magnética para o quê? Para isso aí, tá em equilíbrio, tem que estar para cima. E olha só, veja, o teu dedão, como tu pode ver, diante o quê? Diante de toda essa aplicação, ele vai estar o quê? Ele vai estar apontado para a esquerda aí. Ah, então por isso que a corrente, ela vai estar para a esquerda, tudo bem? Tio, pode explicar essa força centrípeta? Posso voltar a explicar essa força centrípeta. Como eu falei, olha só. Força o quê? A força magnética, até com relação à propriedade da força magnética, como eu falei. O que acontece? O quê? Se o quê? A força magnética, Fabiana, ela sempre vai estar o quê? Ela sempre vai ser perpendicular à velocidade, ou então a componente da velocidade que vai estar relacionada com a força magnética. Então veja, se ela sempre vai ser perpendicular, o que acontece? Essa força magnética, ela sempre vai ser o quê? Ela sempre vai, ela sempre vai ter uma resultante centrípeta. Ah, então olha só, a força magnética, ela sempre vai ter uma resultante centrípeta, exatamente. Então, olha só, como é que eu calculo força magnética em carga? Força magnética em carga é dada por QVB. E a força centrípeta é dada de que forma? É dada por m, v ao quadrado, sobre o quê? Sobre R. Ah, que esse R é o raio, que é o raio do movimento curvilíneo. Aí o que acontece? Olha só, o V vai cortar com V, e olha só, e tu vai ter o quê? Tu vai ter que teu raio vai ser igual a quem? Teu raio vai ser igual a mv sobre o quê? Sobre QV. Fabiana, de o quê? De um modo geral, tipo, de modo geral, com precisão, o que é que tu precisa saber aí? Tu precisa saber o quê? Quais são as informações que tu precisa saber sobre força magnética em carga? Seguinte, que o quê? Que ela vai provocar o quê? Que ela vai provocar um movimento circular, cadê aqui? Ela vai provocar um movimento circular. Saber o quê? Saber que a força magnética, ela tem uma resultante centrípeta, isso na situação de carga. E tu saber o quê? Calcular o quê? Calcular. Exatamente. É a partir o quê? É a partir da força o quê? É correlacionando a força magnética com a força centrípeta que a gente vê que o raio vai ser o quê? Vai vir o quê? Vai vir, de certo modo, da relação entre a força magnética e a força centrípeta. Estou dizendo, de um papo reto. Memoriza logo o quê? Que o raio vai ser dado por mv sobre QV. A não ser também, né, Fabiana, que ele poderia perguntar, tipo, qual o quê? Qual a intensidade da força magnética? Aí se ele perguntasse qual a intensidade da força magnética, né? Se ele só quisesse saber o valorzinho, aí só aplicaria QVB. Mas o que eu vejo mais ele cobrando, até pelas questões que ele botou aí, são situações do quê? Que ele vai trabalhar com o raio também. Então, o raio vai ser dado pelo produto da massa vezes a velocidade sobre QV. Então, a força magnética, ela atua como o quê? Atua como centrípeta. E quais são as consequências, Fabiana? As consequências é que vai gerar um movimento circular. E que esse movimento circular vai poder ser calculado o quê? Vai poder ser calculado por essa formulazinha aqui, ó. O raio vai poder ser calculado por essa formulazinha. E também tem um período, né? Isso, período, você o que? Eu já expliquei para vocês, mas o que acontece? Memorizem também. Período é o tempo necessário para dar o quê? Para dar uma volta. E o quê? E a outra propriedade importante
É o quê? É porque como a força magnética, ela sempre o quê? Ela sempre vai ser perpendicular ao deslocamento. O que que acontece? A força magnética, ela não realiza trabalho. Ou seja, ela não provoca alteração de velocidade. Ou melhor, não provoca alteração de intensidade de velocidade, porque velocidade é vetor. Então ela não provoca alteração de intensidade de velocidade, nem provoca alteração de energia cinética. Então, a força o quê? A força magnética, na verdade, Fabiana, ela o quê? Ela ajuda a entender a questão do raio, a grande o quê? É a principal consequência, e também saber o quê? Que outra consequência, outra propriedade é o quê? É que força magnética não realiza o quê? Não realiza trabalho. Maria Eduarda, tio, quando o movimento for dos elétrons, tem que inverter, né? Mas ele vai sempre falar na questão, tipo, que vai se tratar de elétrons. Perfeitamente, Maria Eduarda. Quando o quê? Quando for se tratar o quê? De elétrons, ou então de o quê? De alguma coisa que tem o quê? Que tenha carga negativa, ele vai expressar na questão. Porque como o quê? Como naquela questão que teve uma questão em que ele pediu pra gente o quê? Pra gente verificar se trataria de uma carga positiva ou de uma carga negativa, não é isso? Então, eu tinha que ver se o quê? Se a força estava o quê? Se a força estava no sentido do tapa em relação à palma da minha mão ou em relação ao dorso da minha mão. Só um instante, Ariel. Adriel, desculpa. Só mostrar aqui mais o quê? Mais um exemplo de questão aqui. Mais um exemplo de questão aqui que eu queria trazer para vocês. Ah, beleza. E a última o quê? A última relacionada o quê? A última relacionada com força o quê? Com força magnética. Com força magnética é o quê? É essa linha aqui. Opa. Uma partícula de massa m carregada com carga Q penetra em uma região do espaço onde existe um campo magnético uniforme de indução B de módulo igual a 5 teslas. Conforme a figura, o campo é perpendicular ao plano do papel. A partícula desloca-se em uma trajetória circular em um plano perpendicular a B. A velocidade da partícula na região do campo magnético é de 1 metro por segundo. A relação da partícula é o quê? A relação da partícula é 1 coulomb por quilograma. Pessoal, essa relação aí, deixa eu só ver, eu acho que também que tá voltando. Aqui pegou o quê? Aqui pegou a informação cortada. Deixa eu só pegar aqui a informação certa aqui, só um instante. Acho que na hora que eu fui passar pro Word acabou desconfigurando. Mas deixa eu só pegar aqui, eu tô achando estranho essas informações aqui. Relação carga-massa. Pera aí. Aqui o que aqui acabou desconfigurando. Deixa eu só pegar aqui as informações certas. Cadê? Força magnética. Tá aqui, achei. Não sei porque desconfigurou quando eu passei pra cá. Enfim. É o seguinte. Aqui algumas informações que ele o quê? Que não ficaram claras aqui, ó. É o seguinte. Aqui, quando ele tá falando o quê? Quando ele tá falando da velocidade, quando ele tá da velocidade da carga, não é 1 metro por segundo, não. É 1 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. E ele fala aqui, ó, a relação que a relação da o quê? Da carga sobre a massa, a relação da carga sobre a massa é 1 vezes o quê? 1 vezes 10 o quê? 1 vezes 10 elevado a 9 o quê? 1 vezes 10 elevado a 9 coulombs por quilograma. Só chamar a atenção de vocês para isso aqui, tá? Só chamar a atenção para vocês disso aqui, tá bom? Só
pouca coisa, só com relação aqui aos números da questão, que ficou bichado. Quando o quê? Quando eu fui passar de, certamente do Word pro, não sei. Então, bora lá. Aí o que acontece? Gente, olha só, de novo, Fabiana, essa situação aí da força magnética, em que, obviamente, essa força magnética que vai estar o quê? Que vai estar atuando nessa, o quê? Nessa partícula de massa semicarregada, ela vai atuar como o quê? Ela vai atuar como o quê? Como uma centrípeta. Aí, olha só, como eu falei, o que é que você já tem que saber? Já tem que saber já o quê? Já tem que saber já a formulazinha aqui, ó. Já que a prova é hoje, já decora. Como é que é a fórmula do raio de uma partícula que está o quê? Que está confinada no campo magnético? É dado o quê? É dado por MV sobre o quê? É dado por MV sobre QB. Ah, e o período, professor? Não fez nenhuma questão de período até agora. O período, até eu já o quê? Não memorizei, mas é facilmente o quê? É facilmente demonstrado. É só tu fazer 2π o quê? O período, deixa eu provar aqui. O período, como que? O período é o tempo necessário para dar uma volta, não é isso? Então ele é dado o quê? O período é dado por 2, o quê? 2πr, não é isso? 2πr dividido pela velocidade. Lá do movimento circular, né? Isso você já no ano passado, não é isso? Então, se o quê? Se o raio, o quê? Se o raio é mv sobre qb, então tu vai ter o quê? Tu vai ter aqui, ó, o período vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2π sobre v, e o raio vai ser quanto? Vai ser igual a mv, vai ser igual a mv sobre o quê? Sobre qb. Aí o que acontece? Corta o quê? Corta o v com v. Então, olha só, o período é igual a 2π m sobre qb, tá? Então, quem quiser decorar, só eu tava demonstrando aqui, porque nem eu me lembro sempre. Olha só, tem que saber o quê? Tem que saber que o período decora logo, tá? Como a prova é hoje, é facilmente demonstrado, mas quem quiser o quê? Quem quiser decorar, sugiro decore logo. 2πm sobre o quê? Sobre qb. Essa aqui é a fórmula, o quê? A fórmula do período. Aí o que acontece? Olha só, na letra A, ele quer saber o quê? O tempo necessário para a partícula completar o quê? Completar uma volta. E na letra B, ele quer saber o sentido do movimento da partícula. Eu poderia o quê? Eu poderia colocar aqui uma pergunta inicial também, né, que seria interessante. Eu poderia perguntar para vocês quem seria o raio, né? A letra C. Quem seria o raio, né? Seria o quê? Seria legal também, né? Perguntar quem seria o raio. Ah, porque para fazer o raio é só eu aplicar aqui. Porque eu tenho todas as informações. Eu tenho todas as informações. Mentira, eu tenho não, né? Mentira, eu tenho não. Mentira, eu tenho não. Aliás, tenho sim. Tenho sim, tenho todas as informações aqui para calcular quem seria o quê? Quem seria o raio. Beleza, mas bora lá. Primeiro o que? A letra A que ele perguntou aqui foi o quê? Foi o tempo necessário para o quê? Para a partícula completar uma volta. Pessoal, o tempo necessário para a partícula completar uma volta é o quê? É o período. O período do movimento. O tempo necessário para eu dar o quê? Para eu fazer uma oscilação aqui ao redor o quê? Ao redor dessa circunferência é o que a gente chama de período. Ah, professor, aí agora é só aplicar aqui, não é isso? Exatamente. É só aplicar aqui, ó. 2πm sobre o quê? Sobre QB. Aí, olha só, quem é que é o campo magnético? O campo magnético é igual a 5. Quem é que é a velocidade? A velocidade é igual a 1 vezes 10 a 6, mas nem precisava saber, né, prof? Nem precisava saber. Eu precisava saber só de quem? Só da massa e da carga. Só que o que acontece? A questão, ele deu aqui pra gente, ó, a relação que? A relação carga-massa, pessoal. A questão, ele deu pra gente a relação carga-massa. Então, se ele deu a relação carga-massa, eu posso o quê? Eu posso descobrir quem vai ser a relação massa-carga, não é isso? Porque, veja, se a relação carga-massa é 1 vezes o quê? 1 vezes 10 elevado a 9 coulombs por quilograma, não é isso? Tudo no SI. O que acontece? Para eu descobrir o quê? Para eu descobrir quem vai ser a relação massa-carga, gente, basta o quê? Basta eu inverter isso aqui, ó. Então, a relação massa-carga vai ser quem? Vai ser igual a 1 sobre o quê? Sobre o inverso disso aqui. Que vai ser quem? Vai ser 1 sobre 10 elevado a 9. Ou seja, gente, a relação o quê? A relação massa-carga vai ser igual a quem? Vai ser igual a 10 elevado a menos o quê? 10 elevado a menos 9. Ah, beleza. Então, a relação massa-carga vai ser igual a 10 elevado a menos 9. Unidades, prof. Quilogramas por coulomb, não é isso? Quilogramas por coulomb. Eu só fiz o quê? Eu só fiz inverter. Então, olha só, para o quê? Para eu calcular aqui o período, veja, para eu calcular aqui o período, eu iria fazer o quê? Iria fazer 2, o quê? 2π, não é isso? Aí, deixa eu alterar aqui o arranjo, ó, eu ficar o quê? E dar um destaque aqui, ó. Massa sobre a carga, vezes quem? Vezes 1 sobre o quê? Vezes 1 sobre o
campo magnético, não é isso? Porque olha só, eu sei quanto é que é essa razão massa sobre a carga, né? É quanto? É 10 a menos 9. Então tu vai ter o quê? Tu vai ter que 2 vezes o π. O π é igual a quanto? O π ele pediu pra gente considerar igual a 3. A dot π é igual a 3. A razão que massa, carga é quanto? É 10, o quê? 10 elevado a menos 9. E o que acontece? E aqui, 1 sobre o campo magnético vai ser quanto? O campo magnético, ele deu pra gente que é quanto? Que é 5. Só verificar aqui se é 5 exatamente mesmo, porque aqui tá, as potências vieram desconfiguradas. Ah, veio desconfigurada mesmo. Aqui tá o quê? O campo magnético aqui, deixa eu ajeitar aqui também. Aqui era para ter o quê? Aqui era para ter um 5, o quê? Um 5 vezes 10 elevado a menos 2 teslas, tá? Então, olha só, o campo magnético vai ser quanto? Vai ser 1 sobre o quê? 1 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, olha só, fazendo aqui a conta, tu vai o quê? Tu vai obter que o teu o quê? Que o teu período vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 10 dá menos 9. Dividido por o quê? Dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 2. Aí isso aqui vai dar quanto? Isso aqui, ó, vai dar 6 dividido por 5, vai dar quanto? Vai dar 1,2 vezes quem? Vezes 10 elevado a menos o quê? Menos 7 segundos. Caraca, prof, o quê? A partícula dá o quê? Dá uma volta nisso aí, o quê? Uma velocidade muito rápida, não é isso? Exatamente. A gente até viu aqui que a velocidade é quanto? É 1 vezes 10 a 6, né? Então, olha só. O período aqui é muito, muito, muito pequeno. Significa o quê? Que ele dá uma volta, completa uma volta em 1,2 vezes 10 a menos 7 segundos. Ei, uma outra coisa aqui. Bora fazer a letra C aqui primeiro. Se eu tivesse perguntado o quê? Se eu tivesse perguntado o raio também, quem seria o raio dessa trajetória? Seria só tu aplicar, ó. Raio é igual ao quê? É igual a mv sobre o quê? Sobre o QB. Como eu te falei, o grande o quê? O grande detalhe dessa questão, pessoal, é o quê? É que ele não deu a massa e a carga sozinho, né? Ele deu o quê? Ele deu a relação carga-massa, e a partir da relação carga-massa, a gente acha a relação massa sobre a carga, né? Basta inverter. Então, olha só, até o quê? Até dando um destaque aqui de novo, tu vai ter o quê? Tu vai ter aqui, ó, aqui, M sobre o quê? Aqui, destaque, sobre o quê? Vezes o quê? Vezes V sobre B. Aí, olha só, a massa, o que? A massa sobre a carga, gente, vai ser quanto? Vai ser igual a 10, o que? 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9. O que acontece? Olha só, a velocidade é quanto? A velocidade, ele deu pra gente que é 1 vezes 10 elevado a 6. 1 vezes 10 elevado a 6. E aqui o campo magnético vai ser quanto? O campo magnético vai ser 5, o quê? Vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, vejam. Aqui agora, só o quê? Só fazer aqui as contas, né? Com relação à potência de 10, aqui vai ficar quanto? 10 a menos 9 vezes 10 a 6 vai dar 10 a menos 3. Vai ficar o quê? Vai ficar 10 a menos 3 dividido por 5, o quê? Dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar igual a 0, o quê? Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui devagarinho. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 0,2 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Esse é o raio. Então, gente, aqui o quê? Aqui é só uma situação mesmo de aplicação, né? Essa o quê? Essa letra A e a letra C seria o quê? Seria só uma situação de aplicação. E que, de novo, em que aqui ele não deu a relação, que é a relação, quem seria o valor que é o valor da massa, e quem seria o valor da carga. Ele deu a relação massa sobre carga. Ou melhor, carga sobre massa. Mas ele dando isso aqui, de certo modo, ele já nos dá o quê? Ele já nos dá as ferramentas para a gente calcular quem vai ser o raio e quem vai ser o período. Então se carga sobre massa é 1 vezes 10 elevado a menos 9, então massa sobre a carga vai ser igual a 10 a menos 9. Aí o que acontece? A pergunta da letra B, que está relacionado o quê? Que está relacionado com o quê? Com a regra do tapa. O sentido do movimento da partícula se o sinal da carga for positivo. Pessoal, então, olha só, veja. Uma coisa o quê? Uma coisa que a gente o quê? Uma coisa que a gente sabe aqui, uma coisa que necessariamente a gente sabe. Olha só. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser uma partícula positiva, não é isso? Uma partícula positiva. Pessoal, necessariamente, nessa situaçãozinha aqui, necessariamente nessa situação, o que é que está acontecendo aqui? Veja, quem tem que fazer o quê? O papel da força centrípeta é quem? É a força magnética.
Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que nesses três, o quê? Nesses quatro, o quê? Nesses quatro pontos principais, a força, o quê? A força magnética, ela vai estar o quê? Ela vai estar apontando para o centro, não é isso? Ela vai estar apontando para o centro, né? E eu não sei o quê? Eu não sei o sentido, o quê? O sentido dela. Ah, o sentido da carga, não é isso? Beleza, mas a gente sabe para onde está apontando o tapa, não é isso? E a gente sabe para onde está apontando o campo magnético. Então, bora o quê? Bora aplicar aqui a regra do tapa. Bora lá. Olha só, vejam. Bora pegar o ponto mais de baixo. O que acontece? No ponto mais de baixo, esse o quê? Esse pontozinho aqui, ó, que eu tô aqui, que vou destacar bem aqui de rosa. Olha só. Nesse ponto mais de baixo, o que que acontece? Olha só, o campo magnético está entrando no plano. O campo magnético está entrando no plano. Então, olha só, quatro dedos entrando. O que acontece? O tapa, como é carga positiva, o tapa vai ser o quê? Vai ser no sentido o quê? Vai ser no sentido, ó, olha só, da palma da mão. Então a força magnética, ela teria que estar fazendo o quê? Teria que estar fazendo isso aqui, ó, porque eu sei que é para cima, não é isso? Ah, cara, então olha só, para isso acontecer, olha só, teu o quê? Teu dedão vai o quê? Vai ter que estar apontado para a direita. Ah, prof, então olha só, eu já sei então que o quê? Que o sentido da velocidade nesse ponto vai ser aqui, ó. Pá. Já dá pra já terminar, mas bora pegar outro ponto. Bora pegar agora esse o quê? Esse outro ponto aqui. Veja, nesse outro ponto aqui, ó, o tapa vai ser o quê? Vai ser pro centro da circunferência, vai ser para cá. Mas olha só, o campo magnético, ele tá o quê? Ele tá entrando. Olha só, se o tapa vai ser para cá e o campo magnético entrando, a condição para que isso aqui atenda é o quê? É que o teu dedão, ele esteja o quê? Ele esteja apontado para cima. Ah, professor, então já dá o quê? Já dá para eu perceber o quê? Já dá para eu perceber que a, o quê? Que a partícula positiva, ela vai estar o quê? Ela vai estar fazendo o quê? Um movimento no sentido o quê? Um movimento no sentido anti o quê? No sentido anti-horário? Exatamente. Ah, então se for carga positiva, gente, olha só, isso aqui, ó, a partícula estaria que tá o quê? Estaria que tá se movendo no sentido o quê? No sentido anti-horário. Se fosse carga negativa, seria no sentido horário. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, eu trouxe o quê? Eu trouxe essas o quê? Essas quatro ou três questões para a gente o quê? Para a gente revisar as situações o quê? As situações de força magnética. Né? Trouxe até o quê? No nível acima do que foi a lista do professor Robson. Já o quê? Eu já vou fazer a questão que o Adriel pediu. Eu só quero o quê? Eu só quero lembrar aqui vocês uma coisa. Pessoal, o professor Robson, ele o quê? Ele costuma cobrar o quê? Ele costuma cobrar questão fácil, tá? Ele costuma cobrar questão fácil. Então, uma questão fácil, assim, que eu imagino que ele poderia, que ele poderia cobrar, seria o quê? Seria o quê? Uma tipo essa aqui, ó. Uma tipo essa aqui, ó. Vai que ele cobrasse o quê? Uma questão que é uma questão como essa bem aqui agora. Me digam aí o quê? Essa aí eu até peço o quê? Essa aí, tipo, até peço a ajuda do chat para me dizer, para me ajudar aqui. A Siri falando pedaço. Então, eu até peço para o chat me ajudar a, o quê? A me dizer a resposta, que é a resposta dessa aqui. O que acontece? A passagem de uma corrente elétrica provoca a formação de um campo magnético em torno do fio por onde ela passa, como ilustra a figura. Qual deve ser o sentido da corrente elétrica que percorre o fio para que tenhamos a configuração do campo magnético proposto na figura? Bora lá, pessoal. Para o quê? Essa aqui, para eu determinar ela, a gente tem que aplicar a regra da mão direita número 1. Então me digam aí, pessoal, vocês acham aí que pelo que está demonstrando aí, vocês acham que a corrente elétrica ela tem que estar indo de B para A ou de A para B? Me digam aí o quê? Me digam aí no chat, por gentileza. Vocês acham que ela está o quê? Que ela está indo de B para A ou de A para B? Perfeito, Júlia. Tá indo o quê? Tá indo de B para A. Tá indo de B para A. Pessoal, nesse o quê? Nesse exemplozinho aí, o que que tá acontecendo aí, gente? Olha só. Não é mais uma situação de força magnética, tá? É uma situação que é uma situação que eu tenho corrente gerando campo magnético, tá? É uma situação que eu tenho corrente gerando campo magnético. Ah, e aí numa situação como essa, não sei se vocês se lembram, a gente o quê? A gente usa a regra o quê? A regra da mão direita número 1. Em que olha só, a regra da mão direita número 1, olha só, a gente o quê? A gente pode alternar entre o dedão
representando a corrente elétrica, o campo magnético, e os 4 dedos representando o campo magnético, a corrente elétrica. Qual é a dica que eu dou para vocês? Vejam, quando o quê? Quando se tratar de um movimento retilíneo, como que, como no caso de corrente passando por fio, tu que tu considera que o teu dedão como o quê? Como o sentido da corrente. Consequentemente, o campo magnético vai ser representado pelo movimento curvo dos 4 dedos. Mas se tu tiver aqui agora uma situação em que a tua o quê? A tua corrente vai fazer o movimento curvo, como é no caso das espiras, eu até o quê? Eu até aconselho o quê? Tu adotar o quê? Os 4 dedos como que como sendo a corrente elétrica e o quê? E o dedão representando o campo magnético. Vou até depois mostrar, porque, na minha opinião, isso seria mais fácil. Mas veja bem, olha só, nesse o quê? Nessa situação aí, o que acontece? Como é que a gente poderia pensar? Como é que a gente poderia pensar nisso aqui? É o seguinte, veja, bora o quê? Bora considerar aqui a situação. Professor, ele quer saber qual o sentido da corrente para eu ter o quê? Para eu ter essa formação de campo magnético aí. Aí como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui um teste, cara. Olha só, imagina o quê? Imagina que tu tem bem aqui um fio, e olha só, e tá entrando aqui, ó, uma corrente elétrica. E tá passando por ele uma corrente elétrica. Se tu aplicar aí o que? A regra da mão direita, o que acontece? Veja, olha só. Dedão representa o quê? Representa o sentido da corrente. Então ele tá o quê? Tá indo para a esquerda. Olha só, o dedão tá indo para a esquerda. E aí, olha só o que tá acontecendo. Olha só. Vou pegar aqui, faz conta que o fio aqui é a régua. Olha só. O dedão tá indo para a esquerda. E olha só, os 4 dedos. Campo que o campo que representa o campo magnético. Olha só, os 4 dedos tá entrando aqui, ó. Tá entrando nessa parte. Da parte superior à minha régua, não é isso? E vai estar o quê? E vai estar saindo o quê? Vai estar saindo do outro lado. Então, entra aqui e sai o quê? E sai do outro lado. Isso no sentido em que, olha só, em que a régua, a corrente no dedão vai estar indo para a esquerda. Ah, cara, então olha só. Isso aqui responde o quê? Isso aqui responde total o quê? Total a questão. Que olha só, tu vai ter o quê? Tu vai ter a situação da representação aí. Ah, gente, então olha só. Ele vai o quê? O sentido é para a esquerda, ou seja, significa o quê? O sentido é de B para de B para A. Ou seja, a corrente está indo o quê? Está indo para a esquerda. Pessoal, com relação a isso, alguma dúvida ou não? Vocês entenderam? Oi, Bernardo. E Marcos, mas nesse caso eu não podia relacionar com a carga, não? Tipo, porque lá em cima é positivo e embaixo é negativo. Veja, esse o quê? Esse fazendo esse sinalzinho aqui de negativo, né? Sim, porque a carga sempre percorre do positivo para o negativo, entendeu? Não, veja, mas esse o quê? Esse menuzinho aqui, cuidado, esse menuzinho aqui, eu acho que ele botou esse menos apenas para dizer o quê? Que vai estar no sentido contrário a isso aqui, tá? Ele botou apenas para dizer isso, que vai estar no sentido contrário ao campo magnético de cima, tá entendendo? O campo magnético inferior vai estar o quê? Vai estar com o sentido contrário ao campo magnético superior. Então, por isso o quê? Por esse sinal de menos. Não está indicando que o movimento, da corrente elétrica, não, tudo bem? É apenas para indicar que o campo magnético está no sentido contrário, não representa o sentido da corrente elétrica, não. Isso aí, tá bom? Esse menos, tá interessante, mas cuidado. Esse menos não está representando a polaridade, não. Está representando o quê? Apenas que o campo magnético inferior vai ter o quê? O sentido contrário ao campo magnético superior. O campo magnético superior está o quê? Entrando no plano, e o campo magnético inferior está o quê? Está saindo do plano. Apenas para dizer isso. Então, deixa eu tirar logo aqui as dúvidas. Eu trazer mais as questões, mas tirar logo aqui as dúvidas, senão o tempo não vai dar, porque vocês estão de plantão, né? Deixa eu pegar bem aqui uma coisa, deixa eu olhar, deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu pego bem aqui a lista do professor Robson. Pessoal, essa lista do dia 29/4 tá de força magnética, é? Eu tô achando que eu não. Que talvez não tenha ela, ó. Se alguém puder me mandar uma foto no privado, por gentileza. Porque aqui eu tenho. Você não me mandou ela. Porque aqui eu tenho
é o quê? Aqui eu tenho aqui, deixa eu até compartilhar com vocês. Aqui eu tenho essa o quê? Essa bem, cadê? Aqui eu tenho, cadê? Aqui eu tenho essa bem daqui. Aqui eu tenho essa bem daqui. Essa aqui é a do G29? Acho que não, né? Eu acho que não. Não, e professor, quando o campo magnético está entrando no plano, a palma da mão fica para cima ou para baixo? Mas depende, tipo, você está falando que numa situação de força magnética, numa situação de força magnética depende também de onde vai estar o quê? De onde vai estar apontando a corrente, não é isso? Então depende, porque olha só, deixa eu te dizer aqui, Noé. Deixa eu abrir aqui a câmera. Não é, porque, por exemplo, se, por exemplo, tem o quê? Uma situação de campo magnético. Situação de força magnética, o quê? Força magnética atuando na carga. Isso aqui, o campo magnético está entrando no plano. Eu posso garantir que os 4 dedos vão estar apontando para cá. Mas isso o quê? Se a carga, ela o quê? Ela estiver para a direita, para a esquerda, vai ter essa conformatação. Mas o que acontece? Se a carga estiver para a direita, agora o quê? Agora vai ter essa conformatação aqui. Então, observe que a palma da mão, ela pode ficar o quê? Tanto para cima quanto para baixo, né? Isso vai depender de quê? Vai depender do sentido, quê? Do sentido da carga. E para determinar o sentido da carga? Aí depende, né? Tipo, se eu garantir, eu tenho que saber o sentido da força magnética, o sentido do campo magnético e da força magnética. Ou seja, o moral da história é que para determinar o sentido, o quê? O sentido de uma das três, força, campo ou o sentido da carga, eu preciso saber pelo menos outras duas. Então, olha só, a terceira tu indica sabendo outras duas. Vi aqui. Essa aqui ele não me mandou. Ele não me mandou essa aqui. Deixa eu pegar aqui então. Olha só. Não, cara, não posso explicar. Então bora lá. Você pediu as duas primeiras, não foi, Adriel? Você pediu as duas primeiras, não foi? As duas primeiras. Então, cadê? Deixa eu começar aqui pela segunda. Então, segunda. Isto. Qual é a data? 29/9. Isto. 29/9. Então, bora lá. Eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho o quê? Eu tenho uma carga que tá o quê? Que tá fazendo um movimento, o quê? Que tá fazendo um movimento circular, não é isso? Eu tenho uma carga que tá fazendo um movimento circular. Aí ele deu o quê? Ele deu essa posiçãozinha bem aqui da dele. Isso. Ele diz aqui pra gente. Uma carga positiva percorre uma trajetória circular. Pessoal, quem o quê? Deixa eu tornar de ler, aliás. Uma carga positiva percorre uma trajetória circular com velocidade constante no sentido anti-horário sobre a ação de um campo magnético uniforme. A direção do campo magnético... Então, olha só, eu tenho aqui uma carga positiva, não é isso? Que ela tá o quê? Que ela tá fazendo o quê? Um movimento anti-horário. Beleza. Então, esse o quê? Esse vai ser o movimento anti-horário da carga. Adriel, não sei se tu conseguiu o quê? Se tu conseguiu visualizar, mas o quê? Mas essa questão até o quê? O arranjo dela vai ficar bem parecido com essa bem daqui que eu fiz, ó. O arranjo dela vai ficar bem parecido com essa bem aqui que eu fiz. Aí o que acontece? Coisas que a gente, o quê? Coisas que a gente já pode, o quê? Já pode cravar aqui. Professor, ele tem que ter o quê? Ele vai ter que ter uma resultante centrípeta, não é isso? Uma força centrípeta. E essa força centrípeta a gente já sabe necessariamente
que tem que ser o quê? Que tem que ser a força magnética. Pela teoria, a gente sabe o quê? A gente sabe que força magnética provoca movimento circular. Ah, então pela teoria, a gente sabe que força magnética provoca o quê? Provoca movimento circular. Então, olha só, Adriel. Duas coisas então, que a gente já sabe, né? Quais são as coisas que a gente já sabe, Adriel? A gente já sabe, então, o sentido da carga, nos pontos principais aí, não é isso? E a gente sabe também o sentido da força magnética. Então, olha só, Noé, até para complementando a tua pergunta aí, olha só, Noé, a gente o quê? A gente sabe duas coisas aí, Noé. A gente sabe o que é a força magnética e o sentido da velocidade da carga. Então, a partir disso, Noé, a gente pode determinar o sentido do campo magnético. Aí, olha só, veja, o tapa, ele tá indo para cima, não é isso? E olha só, e a carga o quê? E a carga está indo para a direita, pegando o quê? Pegando esse ponto o quê? Esse ponto mais baixo aqui. A carga está indo para a direita e o quê? E o tapa está indo o quê? O tapa está indo para cima. Então, isso o quê? Isso implica, gente, isso implica ver, olha aqui a minha mão, olha aqui a minha mão. Isso aqui vai implicar, olha só, tapa para cima e o quê? E carga indo para a direita aqui, ó, nesse ponto mais baixo. Isso implica que a força magnética está o quê? Está entrando no plano. Ah, prof, é verdade. Tá entrando no plano. Ah, então olha só. Ela vai ser perpendicular ao sentido do movimento. E o quê? E vai estar entrando o quê? A força do campo magnético, ele vai estar entrando no plano. Então, por isso, a gente o quê? A gente marcaria aí a situação que é a situação aí de letra o quê? A situação de letra E. Diz o quê? Que diz que a partícula o quê? A partícula é perpendicular ao plano e aponta para fora dela. Adriel, na questão tava o quê? Tava marcado outro. Foi o professor que fez ou não? Foi você que fez? Só pra dar uma conferida. O Robson colocou a letra D, foi isso? Perpendicular e aponta para fora dela? Hum, mas o gabarito do Robson tá a letra D. Deixa eu só conferir aqui então. Você acha que... Eu não acho que a letra C tem alguma pegadinha. Alguém pode confirmar, tipo, alguma outra pessoa pode confirmar isso, se o professor Robson mudou ou não? Esse o que? Esse gabarito? Ele fez na sala, uma carga positiva percorre como sentido anti-horário. Sobre o quê? Perpendicular, a letra D está dizendo perpendicular ao plano definido por essa página e aponta para fora dela. Então, o professor fez essa questão na sala e deu letra D, foi isso, gente? Deu letra D. Estranho. Estranho. Só ver aqui uma coisa. Poxa. Só ver se eu acho aqui rapidão. Não, pessoal, o gabarito oficial dessa aí é a letra E mesmo, viu, gente? O gabarito oficial mesmo dela é a letra E, tá? Não sei o que pode ter acontecido, mas eu pesquisei aqui o gabarito oficial, letra E. Tudo bem, pessoal? Deixa eu pegar bem aqui. Só para dizer que para compartilhar aqui minha tela, só para dizer que eu não tô mentindo. Só para dizer que eu não tô mentindo. Gabarito oficial, letra E, tá bom? Aponta para dentro dela. Opa. O Dragão está onde é que tá aqui o campo mesmo?
Beleza. Deixa eu parar de compartilhar. E, tio, mas se considerar o dedão, a velocidade vai ser letra D, não? Porque é anti-horário. Não, olha só. Deixa eu voltar aqui a transmitir. Não sei se o professor Robson viu alguma outra pegadinha aí também que eu não vi e tal. Mas não tem o quê? Aqui não. É a regra do tapa também. Aqui é a regra do tapa também. Porque, veja, aqui. Cadê? Ah, não tem uma lista. Aqui o que é que ele tá dizendo pra gente? Olha só. Aqui ele garantiu o quê? Aqui ele garantiu pra gente o quê? Que se trata o quê? De uma carga positiva, não é isso? Ele garantiu pra gente que se trata de uma carga positiva e nos garantiu também o quê? Nos garantiu que ele tá o quê? Tá se movendo no sentido anti-horário. Então, se ele está se movendo no sentido anti-horário, se a gente o quê? Se a gente colocar aqui os principais pontos, a gente vai o quê? A gente vai ter essa distribuiçãozinha aí, tá? A gente vai ter essa distribuiçãozinha aí. E que? O que é que a gente sabe? O quê? A força o quê? A força magnética tá o quê? Vai ser sempre apontado o quê? Vai estar sempre apontado o quê? Para o centro. Porque o comando da questão foi essa. O comando da questão foi o seguinte: ele disse que ele percorre o quê? Uma trajetória circular sobre a ação de um campo magnético uniforme. Ou seja, quem vai o quê? Quem vai estar atuando aí é o quê? A força magnética, que vai estar o quê? Que vai estar fazendo o papel da centrípeta. E como a gente fez aí, olha só, o ponto mais baixo, que é o mais fácil aqui, que é o mais fácil de estudar. O ponto mais baixo, o que que acontece aqui? Quais são as consequências? As consequências são o seguinte: olha só, carga o quê? A carga está indo o quê? A carga está indo para a direita. A carga está indo para a direita. O que acontece? O tapa é para cima, então veja, meus 4 dedos ele tem que estar apontando para onde? Para dentro o quê? Para dentro do plano. Então, regra do tapa aí, então por isso que a gente marcaria o quê? Que a gente marcaria letra E nessa. Vou até o quê? Como falei, eu acabei de pesquisar aqui o gabarito oficial, deu o quê? Deu letra o quê? Deu letra E. Mas eu vou o quê? Deixa essa aí então de stand-by, né? Já que o professor deu o quê? Deu outro gabarito. Mas eu acredito que aí seja a letra E mesmo, tá? Na minha opinião. Tudo bem? Não há nada para ler. Deve ter sido. Ah, entendi. Ah, tá, entendi. Pode ser. Então, deixa eu ver aqui. Eita, o tempo tá acabando. Esse estudo plantão. Ei, gente, deixa eu só mostrar uma outra questão para vocês da lista que eu trouxe, porque é uma questão que é uma questão que, tipo, um modelo de questão igual à questão do material do professor Robson. Que o quê? Que é essa, o quê? Que é essa bem daqui, ó. Olha só, tava o quê? Tava na lista, o quê? Tava na lista passada de vocês. Olha só. De campo magnético mesmo. Situação que? Situação de Spira, tá, gente? Situação de Spira. O tempo tá acabando. Eu devia ter marcado esse plantão presencialmente, porque força magnética é algo que ele é o quê? É algo que é um pouco mais complexo. Para fazer a regra da mão direita, a regra do tapa, tipo, é melhor fazer assim ao vivo. Então, olha só. Na figura o quê? Na figura abaixo, E1 e E2 representam duas espiras circulares concêntricas e coplanares, de raio R1 igual a 8 metros e raio R2 igual a 2 metros. A espira percorrida por uma corrente, a espira E2 é percorrida por uma corrente I2, 4 amperes, no sentido anti-horário. Para que o vetor campo magnético resultante no centro das espiras seja nulo, a espira E1 deve ser percorrida no sentido horário por uma corrente I1, cujo valor em amperes é de... Gente, é o seguinte. Primeiro o quê? Primeira coisa que eu queria que vocês se lembrassem era o quê? Era se lembrar do campo o quê? Do campo magnético gerado o quê? Gerado por uma espira. Campo magnético que gerado por uma espira, por uma corrente passando por uma espira, pode ser calculado de que forma? Por μ vezes I, dividido o quê? Dividido por 2 o quê? Dividido por 2R. O que acontece? Em situação de espira, a gente quer saber o quê? A gente quer saber quem vai ser o quê? Quem vai ser o campo magnético no centro o quê? No centro da espira.
Ah, professor, então por isso que aqui a gente o quê? Esse Rzinho equivale ao quê? Equivale ao raio. Ah, então o campo magnético da espira vai ser dado o quê? Por μ vezes I dividido por 2R. E aí o que acontece? Veja, aqui tu vai ter o quê? Tem duas espiras concêntricas e coplanares, tem o quê? Mesmo plano. Aí, e mesmo o quê? E mesmo centro. E olha só, veja, o quê? A corrente o quê? A corrente 1 vai estar o quê? Vai estar fazendo um movimento no sentido o quê? No sentido horário, não é isso? E o quê? E a corrente o quê? E a corrente I2 vai estar o quê? Vai estar fazendo um movimento no sentido anti-horário. O quê? Uma consequência lógica que a gente já poderia o quê? Que a gente já poderia colocar aí seria o quê? Seria que o campo magnético gerado por cada um delas vai ter o quê? Vai ter sentidos diferentes, não é isso? Vai ter sentidos diferentes. E pessoal, olha só o quê? Só uma coisa que eu falei para vocês. É o seguinte, olha só, tu que em situações em que a tua quê? A tua corrente, ela vai estar, por exemplo, fazendo um movimento curvo, eu falei para vocês que para aplicar a regra da mão direita número 1, vocês podem considerar o quê? Vocês podem considerar o quê? O sentido da corrente pelos 4 dedos e o sentido do dedão representando o campo magnético. Aí veja, olha só, corrente o quê? A corrente elétrica aí, ó, o quê? Corrente 2, ela vai estar o quê? Ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar fazendo um movimento que, olha, no sentido quê? No sentido horário. Isso o quê? Se eu tenho uma corrente fazendo movimento no sentido horário, observe o meu dedão. O meu dedão, ele vai estar o quê? Ele vai estar apontado, olha só, para fora, não é isso? Vai estar apontado para fora. Então, o campo magnético gerado pela corrente 2, em relação aqui ao centro, vai estar o quê? Vai estar apontado para fora. E, professor, e observa, a corrente I1, o que acontece? Ela vai estar fazendo um movimento no sentido quê? No sentido horário. Ou seja, olha só o meu dedão, ele vai estar o quê? Ele vai estar apontado para dentro. Ah, cara, então numa situação como essa, a gente o quê? A gente vê que eles teriam o quê? Que eles de fato vão ter o quê? Vão ter sentidos contrários, não é isso? Mas beleza. Ele o quê? Isso, pelo quê? Pelo enunciado da questão, até já estava claro, porque ele quer saber o quê? Ele quer saber quem deve ser o quê? Quem deve ser o valor, o quê? Qual deve ser o valor da corrente I1 para que o quê? Para que o campo magnético no centro, o quê? No centro aqui da espira seja nulo. Ah, o campo, o quê? O campo magnético no centro, o quê? No centro da espira seja nulo. Então, olha só, pessoal, naquela situação de força resultante, eu tenho força resultante nula, né? Força resultante igual a zero. Quando o quê? Quando eu tenho o quê? Uma força, o quê? A força de cima sendo igual à força de baixo, né? Como a gente fez. E elas se equilibram, não é isso? Aqui do mesmo jeito. Aqui tu vai ter o quê? Uma situação o quê? De campo magnético nulo, quando o quê? Quando esses dois campos magnéticos, eles têm o quê? Eles vão ter sentidos opostos. Ah, pessoal, então nesse caso, eles vão estar o quê? Eles vão estar se anulando, não é isso? Se equilibrando. Ou seja, eu posso garantir para vocês que B1, campo magnético gerado pela corrente 1, vai ser igual ao campo magnético gerado pela corrente 2. Aí, olha só, veja, o campo magnético gerado pela corrente 1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a μ0 vezes I, dividido o quê? μ0 vezes I, dividido por, deixa eu apagar aqui, μ0 dividido o quê? Dividido por μ0 I. μ0 o quê? μ0 vezes I, dividido por 2 o quê? 2R, 2 sobre o raio da espira, o campo magnético corrente 1 sobre 2, o que? 2R1. E o que? O campo magnético 2 vai ser quem? Vai ser o μ vezes I2 sobre o quê? Sobre 2R2. Aí olha só, o tanto de coisa que tem o quê? Pra gente cortar aqui, ó. O μ corta com μ, o 2 corta com 2, aí tu vai ter o quê? Tu vai ter o seguinte, professor, aí eu preciso o quê? Eu preciso passar para a unidade internacional, porque olha só, eu vejo que o raio está em metro. Ah, não, já está em metro. Então já está tudo aqui, já está tudo beleza. Mas é aquela situação, por exemplo, que se o raio tivesse em centímetro, eu não precisaria passar para metro, né? Porque aqui eu tenho o quê? Aqui é como se fosse uma proporção. As grandezas que vão estar de um lado vão ser iguais às que vão estar de outro lado. Ah, então, numa situação como essa, se eu tivesse o quê? Se eu tivesse unidades fora da SI, eu não precisaria transformar. Então, olha só. Agora tá beleza. É só fazer a proporção. Então, olha só. Corrente o quê? A corrente 1 é o que eu quero descobrir. A corrente 1 é o que eu quero descobrir. O raio o quê? O raio 1 é igual a quanto? O raio 1 é igual a 8 quê? É igual a 8 metros. A o quê? A corrente 2 é igual que ele tá dando pra gente que é igual a
4, o quê? Igual a 4 amperes. E o quê? E o raio da Inspira 2 vai ser igual a quanto? O raio da Inspira 2 vai ser igual a 2 metros. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber quem é que vai ser esse íon. Então, já o quê? Já perceberam aqui que a gente vai cortar 2, então I1 vai ser igual a corrente 1 vai ser igual a 16 amperes. E boto muita fé que vai ter o quê? Que vai ter uma questão o quê? Que vai ter uma questão desse tipo, tá? Eu boto muita fé que vai ter uma questãozinha desse o quê? Desse tipozinho aí para o quê? Para vocês. Situação em que de Inspira, em que o campo magnético no centro da Inspira vai ser nulo. Eu até trouxe outra questão, mas essa outra questão não vai dar tempo de fazer. Então, só o quê? Só porque me pediram no começo da aula a questão da polaridade, tá? Aqui na solenoide. O quê? Para finalizar o nosso encontro, gente, eu vou fazer essa questão bem aqui. Para finalizar o nosso encontro, vou fazer essa questão bem aqui, tá? De solenoide. Então, pessoal, essa o quê? Como eu falei para vocês, vocês vão ser a primeira, o quê? A primeira geração que vai fazer uma prova, que é uma prova de eletromagnetismo. Então, até então eu não tinha referências, não tenho referências de como foi cobrado ou de como o Robson cobraria isso aqui. Mas eu imagino pelo quê? Pelo que são as provas do Robson, que não vai ser o quê? Que ele não vai cobrar assim mais difícil, porque isso aqui é um assunto que pode o quê? Se quiser complicar, ele pode complicar muito, 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 muito mesmo. Eu acredito que o que ele vai cobrar vai ser o mais básico, sabe? Saber o quê? Tipo, as consequências, por exemplo, da força magnética, saber que quando tem o quê? Uma partícula confinada, o quê? Confinada no campo magnético uniforme, que essa partícula esteja o quê? Perpendicular a ele. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um círculo. Aí saber essas questõezinhas, saber o sentido da força magnética, se vai ser o quê? Movimento horário, anti-horário. Até aquela questão que eu trouxe aqui que a Júlia respondeu, o sentido da o quê? O sentido da corrente, não é isso? Pois é. Então, bora lá. Fazer essa saideira aqui para vocês. Campo o quê? O campo magnético de um solenoide. Primeiramente, se ele fizesse alguma pergunta envolvendo cálculo aqui, gente. Campo magnético de uma solenoide, pessoal, é dado o quê? É dado por μ. É o μ. μ. Em que, olha só, veja, isso aqui é a permeabilidade magnética do vácuo. Esse o quê? Esse N é o número de espiras, esse I é a corrente elétrica, e esse o quê? E esse L é o comprimento da espira. Beleza. Isso é importante a gente saber. É o tal do dica que eu dou para vocês, para memorizarem mínimo. Coisas que a gente, o quê? Coisas que vocês devem saber. Coisas que vocês devem saber. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho uma situação, o quê? Uma situação com relação a isso, que tem uma fonte de alimentação, o que acontece? Isso significa que isso aqui, ó, esse polo maior é o polo positivo e esse polo menor é o polo negativo. E aí o que acontece? Qual era o bizuzinho que eu fazia para o quê? Para memorizar o sentido que a corrente vai sair. Olha só, eu observava o quê? Eu observava que isso aqui ia formar uma seta, não é isso? E o que acontece? A corrente elétrica ia sair o quê? Ia sair no sentido contrário a essa seta. Esse era o quê? Esse era o bizuzinho que eu fazia o quê? Para memorizar o sentido da corrente elétrica. Caraca, professor, que bizu mongol isso. Eu sei, mas o quê? Mas eu aprendi assim e ficou desse modo. E aí o que acontece? A gente tem que saber o quê? Que a corrente elétrica, ele vai o quê? Ele vai do polo positivo e chega no polo negativo. Então, olha só, numa situação aqui que eu tenho essa o quê? Essa solenoide aqui, o que acontece? Esse o quê? Essa pilha, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o papel da fonte. Então, olha só, como eu falei para vocês, o que vai acontecer aqui, ó? A corrente elétrica, ela vai ter o quê? Ela vai ter que estar saindo o quê? Ela vai ter que estar saindo desse o quê? Desse polo positivo, né? E olha só, o quê? A corrente elétrica, ela vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo esse movimentozinho aqui, ó. Ela vai estar fazendo esse movimento. Ela vai começar subindo, não é isso? E depois o quê? Depois vai descer. Ela vai subir e descer. Ou seja, gente, ela vai fazer o quê? Como ela vai subir assim, ó, ela vai estar fazendo esse movimentozinho, ó. Ela vai o quê? Vai, completa a volta, vai, completa a volta. Só perceber, ela está começando subindo, ela vai o quê? Ela vai começar a encurvar,
Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó, meus quatro dedos estão fazendo. Olha para onde está apontando meu dedão quando eu estou fazendo esse movimento, ó. Olha só, se os quatro dedos estão representando o sentido da corrente elétrica, olha para onde está apontando meu dedão. Meu dedão ele fica apontado para onde? Para a esquerda, não é isso? Ah, cara. Então isso significa o quê? Isso significa que, olha só, isso significa que meu o quê? Que meu campo magnético, o sentido dele vai ser o quê? Vai ser esse meio aqui, ó. Para o quê? Para a esquerda. Ah, cara. Então isso aqui, ó, representa o quê? Vai representar o meu quê? O meu campo, o quê? O meu campo magnético. Ah, droga. Ah, tá. Então isso representa o campo magnético. E aí o que acontece? O campo magnético a gente sabe o quê? Que ele faz o quê? Que ele vai fazer isso, vendo aqui, ó. Tchan. Opa, peraí. Que ele vai fazer o quê? Que ele vai fazer isso, vendo aqui, ó. Tchan. Tchan. Opa. Tchan. Tchan, tchan, tchan. Pra facilitar aqui pra gente, não é isso? Então, olha só, pessoal. Em relação ao quê? Em relação aos polos do ímã. O que acontece? Veja. O que tá acontecendo aqui? Veja, a gente o quê? A gente sabe que a imagem vai ficar um pouco poluída, ó. A gente sabe então que o quê? Que as linhas de campo magnético, elas vão o quê? Elas vão de onde para onde? Elas vão do norte para o sul. E aí, se for ver aqui, pelo quê? Pelo movimento, o quê? Pelo movimento das linhas, é como se bem aqui eu tivesse o quê? É como se bem aqui eu tivesse um norte e que bem aqui eu tivesse um sul, o quê? Um sul magnético em relação o quê? Em relação à solenoide. Ah, cara, e olha só, ele o quê? Ele pergunta o quê? Na letra o quê? Na letra A. No sentido convencional da corrente elétrica no solenoide, aí nessa o quê? Nessa alternativa aqui, a gente o quê? A gente poderia dizer o quê? A gente poderia dizer que ele estaria o quê? Ele estaria indo o quê? Indo do polo positivo para o polo o quê? Para o polo negativo, a gente poderia dizer isso. Olha só, eu diria o quê? Eu diria o sentido convencional da corrente elétrica no solenoide, indo do polo positivo para o polo negativo, e faria o quê? Faria essa representação aqui da corrente elétrica. E o quê? E o sentido de atração entre a força magnética entre o solenoide e o ímã. E como a gente viu aqui, ó, observa, bem aqui, ó, próximo que próximo do ímã, ficou o quê? Ficou o sul magnético. Então aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter uma situação que de atração, uma situação de atração magnética. Professor, se só para algum tá acabando, se por algum acaso, o que acontece? Eu tivesse bem aqui o quê? Bem aqui o tubo, não é isso? E eu tivesse aqui a representação de que o quê? Eu tivesse bem aqui o solenoide, que ele tivesse indo o quê? Pela parte o quê? Pela parte de trás, sabe? Olha só, aqui a espira tivesse enroscada na parte de trás. É como se ela o quê? É como se ela estivesse dando uma volta o quê? É como se ela estivesse dando uma volta por trás o quê? Por trás do ímã. Ah, do ímã não, por trás do tubo. Ah, tá o quê? Ela tá dando uma volta por trás do tubo. Não é isso, professor? Exatamente. Ah, então numa situação como essa, o que acontece? Veja, como ela estaria dando uma volta por trás, olha só, o movimento que é da corrente elétrica seria esse meio aqui, ó. Ah, cara, seria esse meio aqui. Então, olha só, o meu dedão, ele tá o quê? Ele estaria o quê? Estaria apontando o quê? Estaria apontando para a direita. Ah, então o sentido do meu campo magnético ia mudar. O sentido do meu campo magnético ia mudar. Então, olha só, bem aqui tu teria o quê? Tu teria o norte. E bem aqui tu teria o quê? Tu teria no sul. Seria o quê? Seria a posição contrária, né, prof? Isso. Isso o quê? Se a minha corrente ela estivesse entrando por trás do quê? Por trás do solenoide. Então, pessoal, eu acredito que vocês vão ter o plantão já já. Vocês o quê? Vocês eu tentei revisar um pouco do principal aí de cada tópico, tá? Agora, eu vou o quê? Nesses 16 minutinhos finais, 15 minutos finais, quem o quê? As perguntas que o quê? Que eu não consegui responder, eu vou tentar responder no privado. Tenho 20 minutinhos ainda para responder essas perguntas no privado, porque eu vou sair, tá? Então, as pessoas o quê? As pessoas que têm alguma dúvida, eu sei que alguns falaram aqui no chat, mas me mandem rapidão no privado, que o quê? Que eu tento responder rapidamente. Não sei se eu vou conseguir responder todas, mas o quê? Me mandem, quem tiver alguma dúvida de alguma questão, me mandem agora rapidamente no privado, que eu vou o quê? Que eu vou tentar responder aqui na hora, e o quê? Passo o gabarito com vocês. Porque, duas coisas, porque eu tô apressado, e o quê? Vocês vão ter um plantão já já, então não dá para me estender mais aqui. O outro plantão de história já já, que vai ser nesse mesmo link.
Então, pessoal, tentei o quê? Tentei fazer aqui, abarcar o máximo de assuntos possíveis aqui com vocês. Alguém tem alguma dúvida em específico dessas questões que a gente fez até agora? Alguém teve alguma dúvida, algum questionamento? Oi. E Marcos, tu pode falar um pouco de lei de Kirchhoff? Isso é a parte o quê? Isso é a parte específica das turmas de medicina, não é isso? Isso é uma parte específica das turmas de medicina, não é isso? Tipo, lei de Kirchhoff é porque aqui nos plantões eu prazo em fazer o quê? A parte da formação básica, que são a parte do professor Robson. Essa parte das leis, o quê? Das leis de Kirchhoff, a parte da eletricidade, de modo geral, é um pouco complicado porque tem, nem todas as turmas estão iguais em relação a isso. Mas às vezes Kirchhoff é muito no sentido mais de resolver a questão sobre isso, tá, Bernardo? O que eu te indico agora é tu resolver, pegar assim o modelo de questão que o professor resolveu e o quê? E depois tentar resolver uns outros circuitos a partir disso. Infelizmente não dá o quê? Eu não vou ter esse tempo também de fazer, por mais que eu tentasse, quiser fazer aqui para ti, eu acho que não teria tempo hábil desses 14 minutos de fazer isso, entendeu? Então a dica que eu te dou para tu estudar desde Kirchhoff é o quê? É pegar os modelos que o professor fez e, a partir disso, refazer como o professor fez e tentar fazer outros, tudo bem? Com relação ao magnetismo, gente, alguém tem alguma dúvida aqui com relação às questões que eu fiz? Pois não, pessoal. Então, vou o quê? Vou encerrar aqui a minha participação.